cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, o que corresponde a uma média de 243 milhões de pessoas, usa drogas ilícitas. O relatório aponta também a existência de uma média de 27 milhões de usuários de drogas problemáticos, aqueles que consomem drogas regularmente ou que apresentam distúrbios ou dependência. O número corresponde a 0,6% da população adulta mundial, ou seja, cerca de 1 a cada 200 pessoas. Vivemos em tempos terríveis. Dentre os males que assolam a sociedade, a droga figura como um de seus grandes expoentes. O uso de drogas é um fenômeno sociocultural complexo, o que significa dizer que sua presença em nossa sociedade não é simples. Engana-se quem acha que adolescentes aparentemente sem problemas nunca experimentaram drogas. Por isso, é importante informar alunos, pais e comunidade sobre os malefícios do vício. O objetivo da palestra é sensibilizar pais e professores para a abordagem da questão, facilitar às famílias o diálogo com crianças e jovens, conscientizar a comunidade de que o fumo e a bebida alcoólica constituem drogas perigosas e que nós devemos ser sempre um exemplo para os filhos e alunos e, principalmente, combater o nefasto e perigoso consumo que aumenta a cada ano. Para atingirmos os objetivos mencionados, convidamos o arquiteto Carvalho Filho, que ministrará a palestra Seu Filho Pode Estar Precisando de Ajuda. Descubra como. Com vocês, então, Carvalho Filho. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa ser sempre em nossos corações. Para quem não me conhece, eu sou Carvalho, arquiteto e urbanista. Não sou da área da psicologia nem da educação, mas digamos que eu sou formado pela vida por ter crescido praticamente acompanhando o meu pai junto a um sanatório, que é um nome antigo e que atualmente era a Clínica de Saúde Mental aqui de Jataí, que teve que ser fechada pela reforma da psiquiatria, como todas as clínicas desse porte. E ali ajudávamos no tratamento dos chamados loucos, entre aspas, e de dependentes químicos, incluindo alcoólatras e de drogas mais pesadas. E também temos uma certa experiência em alguns trabalhos assistenciais junto a crianças, jovens e adolescentes, principalmente na periferia da cidade, que nos dá um cabedal de experiência bastante razoável em relação ao assunto que nós trataremos hoje. E como qualquer especialista, eu também tento estudar para que a gente possa auxiliar através do esclarecimento. Alguém aqui dentro pode pensar assim, bom, eu, graças a Deus, não tenho problema de drogas em família, então talvez eu não precisaria participar dessa palestra. E é um equívoco, porque na realidade, a questão das drogas envolve toda a sociedade. Você pode não ter alguém na sua família, mas você pode ter um parente, você pode ter um vizinho que usa drogas e que, portanto, pode inclusive entrar na sua casa para roubar, para comprar drogas. As pessoas que convivem em cidades maiores e conhecem a infeliz realidade de uma Cracolândia, obviamente também entendem o quanto o uso de drogas envolve toda a sociedade. Até mesmo porque a criminalidade como um todo, se nós conversarmos com policiais, eles dirão prontamente que cerca de 90% das ocorrências tem como fundo o uso do álcool e de drogas. E essa violência que nós conhecemos talvez seria 1/3 ou 1/10
se não existissem os tráficos ou os traficantes. Mas, enfim, o que são vícios? É interessante nós observarmos que nós temos hábitos que nós adquirimos durante a vida. E cunhou-se a ideia de que quando esses hábitos são bons, são chamados de qualidades. E quando eles são ruins, são chamados de vício. Em relação às drogas, que praticamente existiu por toda a história, na história moderna, mais recente, nós podemos marcar o início da drogadição na nossa sociedade, que aconteceu agora em agosto, completa-se 50 anos, em agosto de 1969, numa chácara ali nos arredores de Nova York, conhecida como Woodstock, onde se reuniram inicialmente para 3 dias, mas que se estendeu por uma semana, 500 mil jovens, que se entregaram às drogas, ao sexo, ao rock and roll, porque a intenção deles era chamar a atenção da sociedade, principalmente a sociedade americana, que vivia a guerra, tanto recém-saída do Camboja quanto do Vietnã, e eles queriam mudanças que realmente aconteceram, mas ali cresceu-se a ideia da vida hippie, e a sociedade conheceu então a drogadição, que vem caminhando até os dias de hoje e que infelizmente tem tomado as nossas escolas. Como a Juliana fez na preleção inicial, hoje o uso de drogas dentro das escolas é um caso lamentável e é um fenômeno que vem crescendo muito rápido, que atinge todas as famílias de A a Z em relação à cultura, à crença e principalmente a nível social. Hoje as drogas já não fazem mais distinção. Até mesmo porque nós vivemos nessa atualidade um conflito de gerações muito grande. Porque hoje, em 2019, nós vivemos nitidamente o confronto de 4 gerações. Essas gerações, a sociologia já começou a estudar desde o final da Segunda Guerra. Porque quando terminou a Segunda Guerra e os soldados voltaram para casa, teve uma explosão de nascimento, uma explosão de bebês. Portanto, essa geração pós-guerra foi chamada de baby boomers, explosão de bebês, que vai desde o pós-guerra até meados dos anos 60. Como ninguém sabia como seria a próxima geração, porque essa geração do baby boomers conheceu o nascimento da pílula anticoncepcional, da mini-saia, o início do rock and roll. Então teve uma mudança muito drástica, mas como não sabiam como seriam as próximas gerações, essa geração de meados dos anos 60 e anos 70 foi conhecida então como geração X, que foi a geração que experimentou as drogas, que vivenciou a geração hippie, que fez transformações no âmbito da sociedade e da família, e que para se desse sequência no alfabeto, as gerações que vieram anos 80 e 90 foram chamados de geração Y, que foi a geração dos caras pintadas, aquela que viu nascer a internet, que viu nascer o computador, e que promoveu algumas alterações também nos costumes, e trazendo também o uso da drogadição, e principalmente o aceleramento do uso do álcool. E hoje, a partir dos anos 2000, nós vivemos a geração Y, ou chamadas geração milênio, que é essa meninada que está vindo revolucionando tudo, que já nasce e com menos de 1 ano você bota uma revista no colo, como eu vi nesses memes de internet, de WhatsApp. Uma criança de menos de 1 ano que colocaram uma revista no colinho dele, e ele começou a passar o dedo, e como a página da revista não rolava, ele foi ficando nervoso e começou a chorar. Então essa geração e esse conflito de diferenças no modo de entendimento de ver, tem trazido juntamente com a falta de informação, problemas graves que afetam a família e as escolas. E assim como na engenharia, na aviação, nenhum acidente acontece por conta de um único fator. Tudo acontece por um conjunto de fatores. E as questões que envolvem os vícios,
Os porquês que as pessoas se drogam ou se viciam também acontece por um conjunto de fatores e que nós condensamos em 4 deles: o orgânico, o cultural, o psicológico e o espiritual. Quando a gente fala em espiritual, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, de crença num ser superior e de coisas que dizem respeito à alma e que tem uma grande influência nisto. Os fatores orgânicos, propriamente ditos, é fácil entender que, como seres humanos, nós vivemos num corpo que tem toda a sua influência orgânica por conta de uma fisiologia, e o nosso cérebro, que já está formatado há mais de 250 mil anos, ele apresenta várias áreas distintas que já foram mapeadas e catalogadas pela ciência desde principalmente a década de 1990, onde se descobriram as áreas do cérebro que eram responsáveis por diversos tipos de comportamentos e ações do ser humano. E o nosso cérebro tem uma área no córtex, que é uma membrana muito nobre que reveste o cérebro, mais particularmente nessa parte frontal e um pouco lateral, que se chama córtex central, núcleos como o tegmentar ventral, o núcleo accumbens e o próprio núcleo do córtex frontal. Essas áreas são as áreas onde, quando nós usamos algum tipo de droga, seja ela qual for, ela chega primeiro nessa área e faz com que o organismo mobilize uma quantidade de dopamina muito grande, que despejada em todo o corpo trazem uma euforia, uma sensação de prazer muito forte, que faz com que o nosso cérebro busque a repetição daqueles eventos. Mas o fato é que nós não fomos feitos para ter excesso de dopamina. E essa intoxicação de dopamina causa uma espécie de desagregação das estruturas neurais. E também um empobrecimento das áreas periféricas, que são áreas nobres que controlam o prazer que nós temos para o trabalho, para a diversão, para a família. O que faz entender que muitas pessoas que mexem com drogas, para não dizer todas, a partir do momento que elas vão se viciando, elas vão perdendo a graça para isso tudo. Inclusive, essas áreas, como eu disse, as áreas que nos fazem ter interesse pelos estudos e pelo trabalho. Tudo bem, você falou legal, mas eu não entendi nada. Então vamos tentar traduzir de uma maneira mais simples e mais didática. O mecanismo do cérebro é o seguinte: desde há 200 mil anos atrás, o nosso cérebro é programado para que nós aprendamos as coisas por tentativa e erro. O ser humano aprende por tentativa e erro. Nós aprendemos a caminhar tentando e caindo, repetindo. E através das repetições, quando nós erramos e nos causa dor, nós entendemos que aquilo não é bom. E quando nós acertamos, nos dá uma certa sensação de prazer. Porque no cérebro tem uma região que se chama região de recompensa, que tudo que nós fazemos, que nos traz alguma sensação de prazer, ela estimula o organismo a repetir aquilo. Então, quando nós temos, por exemplo, atitudes que nos dão um mínimo de prazer, e aqui eu vou tentar ser didático, criando uma escala só para que a gente entenda, mas é óbvio que não é dessa maneira. Vamos supor que quando nós chegamos em casa muito cansados, de um dia estressante, e brincamos com o nosso filho, uma criança, ou com um cachorrinho, ou com um gatinho, aquilo nos causa uma sensação de prazer que dentro da área de recompensa, ela despeja uma quantidade de dopamina na corrente sanguínea que nos dá um grau 1 de prazer. E a gente tem a tendência a repetir aquilo que nos fez bem. Mas nós vamos repetindo e conhecendo outras coisas. E num determinado momento, nós experimentamos uma coisa que eu tenho certeza que aqui dentro ninguém gosta, e eu em particular gosto bastante, chocolate. E quando nós comemos o chocolate, eu tenho uma sensação no grau 5. O meu cérebro, na área da recompensa, libera a dopamina,
que me dá um grau de prazer que me vai fazer repetir aquilo. E de repente eu experimento um pudim de leite condensado e vai no grau 7. Até aí está tudo certo. Porque são coisas que me dão prazer de maneira mais ou menos saudável, porque logicamente com açúcar não é saudável. O pôr do sol me dá prazer, ficar em família me dá prazer. Mas num determinado ponto da vida, eu experimento um copo de cerveja. Quando o meu organismo metaboliza aquele álcool e ele chega na área de recompensa do meu córtex frontal, que fica mais ou menos aqui atrás da testa, o meu cérebro entende aquilo e me libera uma dopamina que me leva ao grau 20. Portanto, eu tenho uma resposta mais rápida e muito maior quando eu tomo cerveja. Meu cérebro então entende que aquilo é muito bom. E como é muito bom, a minha tendência é repetir. Então eu tomo novamente. E depois eu tomo de novo. E sempre vou tendo o grau 20. E aí nós esbarramos no outro problema. É que nós somos adaptáveis, condicionáveis. Se eu vou na academia, por exemplo, e começo a pegar ferro lá, levantar 20 quilos, se eu ficar sempre movimentando 20 quilos, daqui 3, 4 meses, aqueles 20 quilos já não fazem efeito. Eu preciso passar para 30, para 25, para 30, para que eu possa estimular os meus músculos e eles crescerem. O nosso cérebro é a mesma coisa. Eu tomo 2 cervejas, me dá o grau 20. Daqui um pouco, 2 cervejas não dá o grau 20. Cai para 15. Eu tomo 4. Eu tomo 8. Daqui a pouco eu preciso tomar 20 cervejas para ter o grau 20. Só que minha bexiga já não aguenta mais. Aí eu experimento um teor alcoólico maior. Eu vou para uma vodka, que tem um teor alcoólico maior por menor quantidade de líquido, e meu cérebro experimenta o 40. Eu vou para o uísque, experimento o 50. Nesse ponto, aqueles prazeres menores, como o chocolate, o pôr do sol, o gatinho e o cachorrinho, já não tem a menor graça. Eu só consigo ver aqueles químicos que me dão sensação de prazer. Eu já devo ter nesse ponto a dependência psicológica, porque eu acho que eu preciso daquilo, porque eu chego numa festa, bebo alguma coisa, só de segurar o copo na mão, eu já me sinto mais másculo, mais bonito, as pessoas ficam mais bonitas, e eu acho que eu preciso daquilo para me desinibir. Então, eu tenho uma dependência psicológica. Só que as pesquisas dizem que o álcool vicia, em média, dependendo da pessoa e do organismo, para quem bebe com regularidade, de 3 a 6 anos, meia dúzia. O que quer dizer que um adolescente que começa a beber com 14, como é muito comum, no máximo aos 20 já é um alcoólatra. A heroína, ela vicia em média com 60 dias, 2 meses de uso. E o crack, na primeira fumada. O problema é que nós temos a tendência sempre a ir aumentando. E quando eu caio no vício de drogas mais pesadas, eu já não saio mais. Tudo isso para trás perdeu a força, a graça. E como comprometeu outras áreas neuronais, que são as áreas que me dão prazer no trabalho, no estudo, na família, tudo isso perde a graça. As pesquisas dão conta de que um jovem que faz uso da maconha de maneira recreativa, ou seja, fuma de vez em quando, tem 3 vezes mais probabilidade de desenvolver problemas psiquiátricos, por conta da degeneração do sistema nervoso. Isso é muito sério. Mas bom seria se ficasse só aí. O problema é que nós temos uma coisa que se chama genética. E já foi identificado a predisposição genética para a dependência química, que nós não sabemos se nós temos. Descobriram uma enzima, o aldeído desidrogenase, que é uma enzima que, por exemplo, os orientais, em particular os japoneses, têm bastante. O oriental bebe um pouquinho de cerveja, ele fica bastante vermelho, ele é muito sensível. Tanto é que eles bebem pouco e já começa a cair pelo chão, porque tem um excesso dessa enzima. E quando a pessoa nasce com excesso dessa enzima, o alcoolismo para ele é um passo muito curto. Eu morei cerca de 10 anos em Mineiros, e eu morava num prédio, onde era um prédio
pequeno, 3 andares, 4 apartamentos por andar, e todos os moradores ali vivem como uma família. E tinha uma família lá, onde o pai de família era um cara que eu admirava bastante, pelo profissionalismo, pela inteligência, pela cultura. Ele era vizinho meu. E depois que eu me mudei, não saí do grupo de WhatsApp do prédio. E uma certa feita, porque eles se divertem muito no play do prédio, fazendo churrasco, festinhas praticamente todos os dias. E um dia postaram um vídeo que eu fiquei muito mal com aquilo. Ele muito feliz com o bebê, que tinha nascido assim que eu voltei para Jataí. O bebê já estava ali talvez com cerca de 11 meses no máximo, não tinha feito 1 ano ainda. E ele lá no churrasco, pôs para filmar e disse: meu filho é muito macho, olha só. Molhou o bico na cerveja, pôs na boquinha do bebê, que ele fazia até bicota. A admiração que eu tinha por aquele cara fez assim, ó. Mal sabe ele que aquela bicota era o início de uma vida muito difícil na quimiodependência. Ali talvez ele deve ter disparado um alcoólatra que vai ser para todo o restante da vida. Mas bom seria se as questões que nos levam aos vícios fossem apenas orgânicas, porque a ciência criaria medicamentos e resolveria, mas não. Tem um fator muito forte que se chama o fator cultural. Nós vivemos uma fase e um momento muito singular da nossa cultura, que por incrível que pareça, já foi identificada ainda na década de 1950, quando o psiquiatra vienense Viktor Frankl, que viveu preso no campo de concentração de Auschwitz, e ali ele fez os seus estudos, observando o comportamento das pessoas, inclusive o seu próprio comportamento, o que levou ele a criar a logoterapia, ou a terapia dos sentidos, dizendo que as pessoas precisam ter um sentido para a vida, porque quando você tem um sentido para a vida, você consegue superar praticamente todos os problemas. E foi achando um sentido para a vida que ele conseguiu sobreviver e sair do campo de concentração e viajar o mundo, dando palestras, escrevendo os livros, como ele já teve no Brasil. Só que lá o Dr. Viktor Frankl, ele criou a teoria da coisificação. Ele disse que a sociedade do futuro iria coisificar, iria despersonalizar o ser humano, coisificando as pessoas. As pessoas deixariam de ser as pessoas e passariam a ser coisas. E olha que interessante, parecia que ele tinha uma bola de cristal. Porque se você hoje conversar com um adolescente, com um jovem, com um adulto jovem, é muito comum você ouvir ele falar assim: cara, ontem eu estive na festinha e beijei 5 bocas. Ele não beijou a fulana, a beltrana e a cicrana, ele beijou as bocas, a coisa. Ah, eu peguei aquele corpinho. Ele não pegou, ele não fez sexo, ele não transou com a mulher ou com a pessoa ou com o cara. Ele pegou o corpo. Nós transformando as pessoas em coisas, elas começam a perder o valor. E mais, na atualidade, o filósofo, sociólogo, aliás, Zygmunt Bauman, que morreu há mais ou menos 3 anos, escritor de 42 livros, ele também lançou a teoria da sociedade líquida, ou da modernidade líquida, dizendo que as coisas na atualidade perdeu a forma, se que fez, que tudo não tem mais valor, que nós não seguramos mais, não trabalhamos para manter as coisas, a gente troca. O celular estragou, dificilmente se manda consertar, troca-se o celular. Se o funcionário está dando problema, o patrão já não preocupa mais por que ele está dando problema e se vai conseguir resolver, demite. Se o chefe é o problema, eu já saio distribuindo o meu currículo para mudar de emprego. Se o relacionamento está dando problema, a gente já não luta mais para resolver. Nós terminamos, partimos para outra. E numa sociedade coisificada e líquida, aliado a um fator muito mais grave, que é a liberalidade das principais drogas, que é o fumo e o álcool, que embora exista lei proibindo a venda de álcool para menores de 18 anos, basta dar uma volta na nossa cidade nos finais de semana, passar na porta dos postos, das lojas de conveniência, e não vai ser raro nós vermos
menores de idade, comprando e fazendo uso, porque além de ser liberado, é incentivado. Porque o nosso governo federal, ele não preocupa em bater de frente com os lobbies. Ele não preocupa em, num decreto, proibir o uso de álcool, porque traria muitos prejuízos, daria muito problema. Então deixa que as pessoas resolvem, porque dá um ar de modernidade, né? Um país onde não tem esse tipo de proibição. O resultado é que a indústria, principalmente a indústria cervejeira, deita e rola com estratégias de mercado extremamente vis e que visa muito lucro. Começa, por exemplo, com investimento em lobby junto aos nossos congressistas. Hoje no Congresso Nacional tem dezenas de projetos que proíbem o uso de álcool no Brasil, mas que estão engavetados. Porque é sabido que muitos daqueles políticos têm as suas campanhas patrocinadas pela indústria do álcool. E os que não tiveram, têm os lobistas que ganham para fazer isto. A mídia também investe muito em mídias que invadem, que têm uma penetração nas nossas casas de maneira muito forte, como as novelas. É muito comum você assistir uma novela e aquela personagem principal chega em casa determinado dia muito feliz porque as coisas deram certo e vai fazer um drink para comemorar. No outro dia ele chega muito triste porque o que tinha dado certo deu errado, aí ele vai fazer um drink para afogar as mágoas. E no outro dia não tem preocupação nenhuma, está tranquilo, vai fazer um drink para relaxar. Passando a mensagem subliminar de que quaisquer que seja a sua situação, beba que resolve. Hoje nós temos a música de uma maneira tão empobrecida culturalmente, que eu confesso que eu, Carvalho, não consigo ouvir. Mas como eu gosto de pesquisar, de estudar, eu tive o cuidado de, por 3 dias diferentes, em semanas diferentes, toda vez que eu entrava no carro, eu ligava uma das rádios para ouvir as músicas que tocam. E ali eu comecei a perceber o chamado sertanejo universitário. E decidi que eu prefiro muito mais o sertanejo analfabeto, porque se o universitário tem aquele nível de cultura, a coisa é grave. Porque todas as músicas são alusivas ao sexo, à traição ou ao uso de álcool. Todas as letras. Com uma letra apenas de uma música que não falava de bebida durante a música, entre os refrãos o cantor dava o grito, ei, vontade de tomar uma. Então falava. O fato é que a indústria cervejeira patrocina bandas, duplas, compositores para fazerem essas músicas alusivas ao uso de álcool. Porque quando tem um show, basta observar que nos intervalos ou quando já está avançado as horas, o público vai até o bar e esvazia os freezers de cerveja de todas as idades. Como se não bastassem as músicas, algumas duplas sertanejas principalmente, já fazem encenações circenses no palco, onde trazem uma cerveja que está patrocinando, ou qualquer outra bebida, faz ali um simulado de uma mesa de bar, induzindo os nossos jovens ao uso. E o pior, a internet, que não possui hoje nenhum controle, e que fazem com que as pessoas usem de maneira indiscriminada. Porque a indústria do álcool já investiu pesadamente para ganhar o público masculino. E já ganhou. Há um certo tempo, se você começar a observar, está investindo no público feminino. Antes eram as propagandas de jovens bonitos, sarados, como se quem bebesse tivesse corpo sarado. Depois criaram a personagem Verão. E hoje, muito nitidamente, nós vemos nos comerciais de cerveja, muitas mulheres no bar bebendo. Resultado? As estatísticas já dão conta que as mulheres estão bebendo muito mais do que os homens. Basta dar uma volta na cidade e ver as mesas de bar. É muito comum uma mesa só de mulheres. E isto é muito grave, porque ganhando o consumo dos homens, ganhando o consumo das mulheres, investem agora nos nossos jovens.
O interessante é que a lei proíbe. Mas onde há fiscalização eficiente? É sabido que um adolescente e um jovem não tem paladar para o álcool, porque o álcool é muito ruim, é muito amargo. O jovem e o adolescente preferem o doce. A indústria, então, cria as bebidas ice, que nada mais é do que a vodka, que tem um alto teor alcoólico, com essências ou suco de frutas, que faz com que o paladar juvenil vá, sim, tomar mais. E esse é o ponto. Porque quanto mais cedo os nossos jovens começam a beber, muito mais vulneráveis eles ficam. Porque, segundo pesquisas, o álcool e o cigarro é a porta mais larga que levam esses jovens à viciação em drogas mais pesadas. E o que me preocupa é que há 2 anos atrás saiu um estudo da Universidade de Colômbia, dando conta que em 2025, logo ali, seremos no mundo 1 a cada 2 pessoas com algum tipo de ordem, com algum tipo de transtorno de ordem psiquiátrica. Sabe o que isso significa? Olha para a pessoa que está do seu lado, se não for ela, vai ser você. E entendendo que jovens que fazem o uso recreativo de maconha têm 3 vezes mais chance de desenvolver problemas psiquiátricos, nós entendemos que o álcool, o fumo e as drogas têm grande participação nisto. Porque não tem travas. Você abre as redes sociais, sejam os stories do Instagram, seja do Facebook, seja o que for. A coisa mais comum é aparecer lá, sextou. E vem os vídeos e as fotos de pessoas bebendo, de jovens bebendo, de crianças bebendo, fazendo uma verdadeira apologia ao álcool que tem penetração profunda na sociedade. O narguilé ou narguile é disseminado indiscriminadamente. Há um tempo atrás, em Jataí, o Ministério Público conseguiu proibir. Passou uma época proibida, mas não houve aquela fiscalização e voltou. Dá uma volta no Lago JK para ver a quantidade de uso em alguns clubes. E as pessoas não se informam porque é a modinha. Acham que postar um vídeo fumando narguile faz com que eles sejam da hora, sejam muito melhores, e desconhecem que 1 hora de narguile equivale a fumar 100 cigarros. E isso virou tanta moda, que basta andar na nossa cidade que a gente vai ver a quantidade de lojas que vendem narguile que abriram. Algumas delas com aqueles ambientes fechados, os inferninhos, onde os jovens vão para lá fumar e beber indiscriminadamente. Sem falar com a pior das modas que nós estamos tendo em Jataí, que são as festas rave, que acontecem em média a cada 2 meses, propagandeada nas redes sociais, onde o uso de álcool, de droga, é uma constante. Eles não bebem álcool, raramente. Vivem com a garrafinha de água, mas dançam 18, 20 horas à custa do êxtase, fazendo com que a nossa sociedade comece a ter problemas extremamente graves, cujos problemas às vezes estão dentro das nossas casas. Porque aqui os aspectos psicológicos ganham um contorno muito dramático. Porque, na verdade, os dependentes químicos possuem falhas na constituição das suas personalidades. Principalmente na área do afeto e no controle do impulso e da autoestima. Para quem não sabe, a autoestima é o nosso sentimento de capacidade. Quando a pessoa começa a achar que está se tornando uma pessoa incapaz para um monte de coisa, falamos que ele tem autoestima baixa. Essas pessoas apresentam muita dificuldade em cuidar de si próprios. Apresentam muitas necessidades que não foram satisfeitas na formação das suas personalidades. Isso, os drogaditos. E quando você vai fazer uma análise regressa nas suas vidas, nós achamos praticamente em 100% dos casos
graves situações e graves falhas na estrutura familiar dessas pessoas. Há mais ou menos 5 anos atrás, 4 anos, eu fui convidado para fazer uma palestra para uma escola pública municipal em Mineiros, numa quadra de esportes para 400 crianças contadas. Essas crianças tinham uma faixa etária entre 11 e 16 anos. E para eu mensurar o que eu ia falar, como que eu ia falar e como eu ia abordar, eu perguntei, por favor, levanta a mão aqui, quem aqui vive com os pais? Ou seja, quem aqui não é filho de pais separados? De um universo de 400 crianças, você faz ideia de quantas levantaram a mão? 4. 1% daquelas crianças são filhas de pais separados. São filhos de famílias desagregadas. E isto é muito sério, porque quando nós estamos formatando a nossa personalidade, nós precisamos do referencial masculino e nós precisamos do referencial feminino. Porque é o conjunto dessas referências que formata a nossa personalidade. Quando o pediatra chega no berçário e vê lá um bebê, ele pergunta, quem que é a mãe? Quando um drogadito chega no consultório de um psiquiatra, ele pergunta, quem é o pai? Porque na realidade, o dependente, ele apresenta uma nítida falta de limites, o que é chamado na psicologia de função paterna, mostrando o quanto a falta da presença do pai dificulta a imposição dos limites para o filho. Eu, Carvalho, sou da geração Bluetooth. Meu pai olhava para mim a 10 metros de distância, eu pegava no ar o que ele estava querendo dizer só pelo olhar. Hoje, o pai grita com a criança, ela grita mais alta do que o pai. Ele esperneia, grita, exige, e às vezes os pais, para se verem livres, atendem de pronto. Nós vemos isso muito fácil nos shoppings, às vezes nas palestras. Crianças extremamente mal educadas, que os pais falam assim, não, ela é uma hiperativa, né? Não, é falta de educação mesmo. É falta de limite que começa desde cedo. Porque pais que querem super proteger os seus filhos, dizendo assim, o meu filho não vai passar pelas dificuldades que eu passei. Se eu tenho condição, vou dar tudo para ele. E acabam criando incapazes. Pessoas que não sabem lidar com perdas, não sabem lidar com frustrações, que são aqueles que aos 16, 17 anos, a namorada termina com ele, ele se mata. Porque ele não dá conta de lidar com a perda. E essas crianças, quando não são colhidas pelos vícios, são colhidas pelo suicídio. Porque aumentou no Brasil, e eu sei disso porque eu faço palestras sobre suicídio, 20%. O número de suicídios entre crianças e adolescentes nos últimos 5 anos. É um número estarrecedor. E quando você vai buscar a causa, a principal dela, não saber lidar com bullying. Que é um nome moderno, americano, para falar das gozações, das brincadeiras, que todos nós aqui um pouco mais velhos tivemos a vida inteira. E lidamos bem com isso. E a geração de hoje não consegue. Então, a falta de atitude de certos pais, segundo a psicologia, cria nessas crianças um sentimento de desproteção muito grande, que leva à incapacidade de lidar e de controlar os impulsos. Por isso, da necessidade que os pais têm de começar a colocar esses limites e incutir a educação desde cedo. Desde o básico, naquela hora que às vezes a gente está conversando e a criança vem puxando a calça ali ou a saia e fala, mãe, pai, eu quero falar. Meu filho, calma. Papai está conversando. Espera a sua vez. Ali ele já começa a entender que a coisa não é totalmente liberada para ele. Segundo a psicologia moderna, segundo os psiquiatras mais modernos, os pais não devem dar absolutamente tudo que os filhos querem. Precisa explicar. Olha, o papai não pode comprar isso agora. Ah, mas eu quero. Não posso. Eu quero. Não posso. E não vou comprar. Ou às vezes até tem como comprar, mas didaticamente é interessante não dar tudo. Porque, na verdade, como hoje as famílias, praticamente todo mundo trabalha fora,
A falta de tempo dos pais para os filhos fazem com que os pais encham os filhos de agrado e de presentes. Porque já que eles não podem estar presentes, eles dão presentes. E começa a estragar toda a personalidade. Porque existe aí uma corrente argentina que diz que não se deve falar não para os filhos, porque vai causar traumas. E muitos pais se adaptam a isso, falam, não, eu não posso falar não, senão eu vou traumatizar meu filho. E o Isamitiba, no livro Quem Ama Educa, ele fala que não é bem assim. Na realidade, existem qualidades de nãos. Você tem que saber como falar e na hora que falar. Por exemplo, vamos supor que você mora no apartamento do 10º andar. Você chega do trabalho, abre a porta e o seu filho pequeno está pendurado na sacada olhando para baixo. Você não pode falar não. Você vai traumatizar ele. O que você faz? Você chega lá com calma, fala, meu filho, cuidado. Ou você corre, puxa ele para trás e dá uma danada séria com ele. A maioria dos pais fazem isso. Então, na realidade, nós precisamos sim. Pois se você fala um não quando ele está em perigo, por que você não pode falar não quando ele está fazendo bagunça? Ou quando você não pode falar não quando ele quer tudo? Porque quando nós acordamos de madrugada, com a aceleração de uma moto pela cidade fazendo barulho, ou com alguém que passa com aquele som estrondoso que dispara todos os alarmes, pode ter certeza que é um jovem ou um adulto jovem que acha que o mundo é dele, que ele pode fazer o que quiser. E se você for buscar lá atrás, você encontrar nitidamente que ele foi um filho que não teve limites, que não ouviu não. E para quem é cristão, Jesus disse lá no Sermão do Monte, fazei do teu falar sim, sim, não, não. Não tem meio termo, e tem esse negócio que tem que fazer isso. Porque é muito simples, se você não impor limites para o seu filho, a vida vai impor de maneira dolorosa. Porque a vida tem regras. Se ele aprende que pode fazer tudo e lá fora faz, se ele comete algum delito, ele é punido pela lei. Se ele chega atrasado no trabalho, ele é punido pelo patrão. Se ele infringe uma lei de trânsito, ele é punido. Portanto, nós precisamos educar, porque isso tem frontal estímulo no uso de drogas. Eu conheço uma história de um industrial paulistano muito conhecido no Brasil, e que é considerado um dos homens mais ricos desse país. Ele tem um escritório, ou melhor, ele tem um prédio na Avenida Paulista, onde funciona a sede das suas indústrias. E naturalmente ele coloca os seus filhos para trabalhar com ele. E certa feita, ele viaja no mínimo uma vez por ano, principalmente para a Suíça, para esquiar. Ele chega em casa, às vésperas da viagem, entra no quarto do filho mais velho, e o filho mais velho está arrumando as malas. Ele pergunta, onde você vai? Ora, pai, nós vamos para Austin esquiar? Sim, nós vamos. Eu, sua mãe e seus irmãos. Você não. Como assim? Não. Você foi reprovado na escola. Portanto, você não vai esse ano. Pô, pai, qual que é? Só porque eu fui reprovado? Ele falou, só não. Por que você foi reprovado? Mas, pai, veja bem. Senta aqui. Vou te ser sincero, eu não gosto de estudar. Eu vou no estudo por obrigação. Você é um dos homens mais ricos do Brasil, eu não preciso estudar, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar à nossa indústria. Então, quebra essa. Deixa eu trabalhar sem estudar. Ele falou, ok. Nós conversamos sobre isso quando nós voltarmos, mas você, por ter sido reprovado, dessa vez não vai. E ficou. 2 semanas depois, a família retorna. E ele então fala para o filho dele, amanhã, segunda-feira, você se apresente no meu escritório às 8 horas. 7h30, ele toma o café, coloca o seu terno Armani, pega a sua Mercedes-Benz, vai para a sede da empresa na Avenida Paulista. E quando ele entra no subsolo, que ele chega na portaria, a atendente já muito nervosa entrega para ele um crachá, nem olha para o rosto dele de medo.
Quando ele pega, o quê? Assessor de elevador. Ele fala, não. Eles sobem, o pai já sabia que ele ia no escritório, pede a recepcionista para deixar ele esperando, e ficou lá dentro lendo o jornal. E ali foi ler a Folha Ilustrada, foi tudo, e o menino esperando por mais de 1 hora. Como ele já previa, chegou a um determinado ponto, o menino invade a sala, joga o crachá em cima da mesa e fala, qual é a sua? Você está querendo me humilhar perante os nossos funcionários? E esbravejou e gritou, e o pai dele, quieto, olhando para ele. Quando terminou, ele disse, você já terminou? Já sim, mas o que é que você quer que eu faça? Eu falei, meu filho, presta atenção. A minha diretoria aqui não tem absolutamente ninguém que não tenha, no mínimo, um MBA. Você acha que eu cheguei onde eu cheguei sem estudar? Você disse que não quer estudar, tudo bem. Se você não quer estudar, pode trabalhar aqui. Mas como assessorista de elevador, você vai trabalhar na categoria que você é capaz. Porque aqui só trabalha comigo na diretoria quem tem conhecimento. E se você não quiser estudar, continue, porque no máximo, você vai chegar a chefe de serviços gerais, enquanto eu estiver vivo. Porque depois que eu morrer, faz o que quiser. Tá bom, eu vou estudar. Hoje ele tem doutorado em Harvard e é diretor financeiro da holding toda. Demonstrando o que é um pai saber impor limites e saber colocar o seu filho com a melhor educação que existe. As nossas crianças estão cada vez mais precoces, principalmente a geração milênio. E desde cedo os pais precisam sim cultivar valores. Mas não somente com a melhor educação. Porque, segundo todas as pesquisas, a melhor educação, que é a mais eficiente, a que realmente dá resultado, chama-se exemplo. Não adianta. Não adianta você colocar as pessoas nos lugares para aprender as coisas se dentro de casa não vê. Como que são os exemplos que as famílias estão dando para os filhos hoje em dia? Vamos começar pela internet? Que assim que para a geração Y e para a geração milênio uma coisa muito natural, para a geração X e para baby boomers, os 40, 50 e 60, é uma novidade que já viciou. Há mais ou menos 1 ano atrás eu estava numa conexão no aeroporto de Brasília observando do meu lado uma mãe que não tinha mais do que 30 anos com o celular ali, e o filhinho dela com 2, 3 anos brincando, ela brincava, voltava, mãe, e ela no celular, mãe, ela no celular, ele ia de lado, ela virava o rosto dela para ela olhar para ele, e ela no celular. Outro exemplo que os pais estão dando, e esse é o pior de todo, bebendo dentro de casa. Nos churrascos, no almoço, no drink oferecido para as visitas, gritando com os cônjuges, às vezes agredindo, brigando com a professora. Antigamente os pais colocavam os filhos nas escolas para serem educados. Hoje, quando a professora enquadra o menino, pelo WhatsApp ela reclama para a mãe, que às vezes antes de terminar a aula já chegou lá e briga com a professora junto com o filho. Desmoralizando, tirando a autoridade e dando o pior exemplo. Porque se o filho vê o pai bater na mãe ou a mãe bater no pai, a mãe brigar com a professora, o que ele vai entender da sociedade? Ele vai bater na namorada, vai bater na esposa, porque os pais faziam. Joga-se lixo pela janela, estaciona o carro em vaga especial, fura fila, para em fila dupla na frente das escolas, mente. São os exemplos. E depois ninguém entende por que a sociedade está sendo formatada desse jeito. Porque são pequenas coisinhas que vai formando o mosaico da nossa personalidade. Porque nós todos temos várias fases desde que nascemos. Mas como estamos falando de drogas, adolescentes e jovens, vamos partir dos 11 anos. Que segundo a psicologia ocorre uma fase muito especial e importante na vida do pré-adolescente, que se chama comportamentos vicários, ou imitação. É aquela fase que o adolescente ou pré-adolescente procura buscar os seus referenciais através da imitação.
Antigamente, os filhos imitavam até o modo de vestir dos pais. Hoje não. Com a internet, esse leque se abriu e se expandiu. É muito normal. Um adolescente que passa o dia inteiro assistindo Netflix começa a agir como o ator daquela série, ou a atriz daquela série que ele gosta. Se vestindo, se comportando de maneira igual, porque ele precisa imitar, porque é na imitação que ele vai conhecendo as coisas e descobrindo o que ele quer, no que ele se adapta. Há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, em pleno verão, eu estava subindo ali próximo do Vilelão, quase em frente ao antigo Cefete, onde tem um quebra-mola, coisa de 11h40, meio-dia. E quando eu diminui a velocidade para passar no quebra-mola, na calçada vinha descendo uma adolescente que tinha no máximo 15 anos. Toda o estilo grunge. Coturno preto, calça preta, blusão com capuz e o suor escorrendo na testa. Ela vê na TV um estilo que ela gosta de países nórdicos, países frios, e começa a imitar sem sequer ter o bom senso de entender que aquilo não é para ela. E nessa fase de imitação, existe em paralelo uma situação muito perigosa que a maioria dos pais não fazem. Os principais e mais atualizados psicólogos dizem: você deve sim vigiar o que os seus filhos estão fazendo nas redes sociais. Ah, mas ele tem que ter privacidade. Sim, mas você tem que ver o que ele está fazendo na privacidade. Porque, na verdade, da mesma maneira que você vigia ele com quem ele anda, onde ele vai, hoje, ao contrário da geração anterior, não existe tão perigosamente os riscos da festa ou do traficante na porta da escola. O traficante vai buscar seu filho dentro do quarto dele através do WhatsApp. Os criminosos, os pedófilos vão buscar eles dentro de casa. Porque a não vigilância, principalmente de redes sociais, tem feito um aumento estrondoso no início da bebida alcoólica e da vida sexual. E aqui eu sinto muito confortável em dizer, porque nós ajudamos em alguns trabalhos assistenciais, principalmente aqui no Dom Abel, com jovens, com adolescentes da periferia. E ali nós vemos na prática o que as estatísticas comprovam, que a vida sexual e o uso de álcool já está começando aos 12 anos. E nisto, os índices de aborto e de doenças sexualmente transmissíveis e alcoolismo têm crescido muito. E aqui as bebidas ais nadam de braçadas. Porque na realidade, quando aquele pai deu a bebida para aquele filho, ele não só induziu, como ali ele começou a perceber que ele pode fazer o que o pai faz. E dentro de um comportamento vicário, isso é muito grave. Porque dos 14 anos para frente, o jovem está muito suscetível às influências. E se ele não teve dentro de casa uma educação mais concreta, ele vai sim ficar de maneira mais aberta às influências dos amigos. Porque se ele teve uma educação e bons exemplos dentro de casa, quando os amiguinhos chamar pelo WhatsApp para fumar narguile, ele vai pesar o que ele viu dentro de casa com aquilo. E ali está a diferença entre ele aceitar e não. Quando se combinam delitos pelo WhatsApp, e pasmem, existem grupos de WhatsApp aqui em Jataí, que cooptam praticamente crianças de 12 anos, adolescentes de 14, que têm títulos assim: suruba no motel, bebida para toda obra. E são esses grupos que eles estão começando a serem influenciados. Por isso da importância de se incutir valores, porque após os 15 anos, vem a fase da balança, que é onde o jovem começa a balancear entre o que ele está vendo lá fora e o que ele teve dentro de casa. Porque é depois dos 15 anos que ele começa a tomar conta da sua própria vida, da sua própria personalidade. E se ali, nesse ponto da vida, você pai, você mãe, não dialogou, não teve afeto, não colocou seu filho enfim, não criou laços afetivos, vai existir
um abismo entre vocês que vai sim fazer com que a droga venha para dentro de casa. Porque dialogar é fundamental. Muitos pais falam assim, eu não gosto de abraçar meu filho, isso não é coisa de homem. Muitos pais não sabem conversar com seus filhos e precisa conversar. Precisa sentar com o filho e dizer, filho, presta atenção numa coisa. Droga é uma coisa boa. Porque se fosse ruim, ninguém usava. Na realidade, droga é boa. Só que você tem que entender que essa parte boa da droga é muito rápida. Logo, logo passa e o depois que é pior. E falar das consequências. Falar que pode matar, que pode destruir a vida dele. Meu filho, o sexo é bom. Mas o sexo promíscuo é muito perigoso. E traçar ali as consequências. Nós precisamos sim ter cuidado com o comportamento. Porque tudo que você faz, meu filho, vai ficar registrado nas redes sociais. Nós aqui, que temos mais de 40 anos, podíamos na nossa adolescência nos dar ao luxo de fazer qualquer bobagem, que no máximo a cidade inteira ficava sabendo. Que daí alguns 6 meses, um ano, ninguém lembrava mais. Hoje não. Hoje fica tudo em nuvem, aguardando no futuro o encontro com a realidade. E principalmente, precisamos ter assuntos evangélicos, falar de Deus. Porque o adolescente, segundo Viktor Frankl, precisa ter um sentido para a vida. E nesse sentido para a vida, Deus, o cara lá de cima, o ser maior, o arquiteto do universo, seja lá o nome que você quiser dar, tem sim uma grande influência. Porque finalmente a questão espiritual talvez possa ser a saída para isso tudo. Hoje a ciência já afirma que quem tem uma crença num ser superior consegue desenvolver a resiliência, que é a facilidade em lidar e sair bem dos problemas, e principalmente se reconstruir daquilo que passou de grave na vida. O Hospital de Clínicas de São Paulo faz hoje uma experiência muito séria. Eles pegam aqueles pacientes da UTI que já não respondem muito bem a medicações, colocam numa van e levam de madrugada para o sopão da prefeitura. Porque a prefeitura faz lá um sopão para moradores de rua. E coloca aqueles pacientes para ajudar a servir sopa, para conversar com os moradores de rua, para ajudar a dar banho. E isso com uma certa constância. Resultado, 85% desses pacientes passam a responder à medicação e muitos deles até saram. Porque na década de 80, quando se descobriu aquelas áreas do cérebro, descobriu-se também um ponto que chamaram ponto de Deus, onde ali a crença traça dentro das pessoas uma transformação muito grande. Essa é a parte espiritual. Porque se nós começarmos a usar diariamente 2 remédios muito antigos e que caíram em desuso, eu tenho certeza por experiência, eu tenho certeza pelos estudos que eu já fiz, que sim, tem como nós prevermos, evitarmos e até tirarmos nossos filhos das drogas. O primeiro remédio se chama amor, literalmente. Abrace seu filho, tenha contato físico, faça ele sentir que ele não está sozinho na vida, pega no colo, ensina a orar, chega de casa, procura saber como é que ele está, tira um tempo para ficar junto. E o segundo é a amorosidade, que é justamente o exercício do amor, porque nós precisamos usar o cotidiano para educar. Eu tenho 51 anos. Eu nunca esqueço de uma experiência que eu vivi aos 12 e que me marcou profundamente. Quando eu tinha muita enjoeirinha para comer, não queria comer nada verde, nada de verdura. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, aquilo ali é nojento. E estávamos certa vez em Rondonópolis, numa viagem em família, e andando pela cidade, meu pai encostou na lateral da rua, parou e me mostrou, falou, olha lá, Carvalho filho. Quando eu olhei, um indigente abrindo a lata de lixo, tirando coisas lá de dentro e comendo. Viu? Ele come porcaria porque não tem o que comer. E você dentro de casa, que tem uma comida limpinha, saudável, quentinha,
enjoeira para comer? O que você prefere? É a amorosidade educando. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos, porque quando nós construímos uma relação consistente, nós trocamos afeto, nós nos fortalecemos, porque o ser humano, sim, tem como principal combustível a afetividade. Filhos sem afetividades crescem agressivos, amargos e se drogam com muita facilidade. Criar laços de credibilidade e cumplicidade passa, sim, por isto, porque depois do 17, entre os 17 e 21, o que você construiu se fortalece muito mais. Porque psicologicamente e fisiologicamente, entre os 17 e 21, o jovem não tem ainda o raciocínio indutivo. Ou seja, ele não consegue medir as consequências da coisa. Isso não é defeito do seu filho. Isso é do ser humano. Tanto é que quando você aconselha, fala, meu filho, não faz isso, não faz aquilo, porque vai dar nisso, que ele fala, que é isso, pai, vai dar nada não. Lembra um tempo atrás, quando os jovens botaram fogo no caminhão perto da rodoviária? Que o proprietário ainda não tinha pagado o caminhão e que usava o caminhão para trabalhar, que deu uma entrevista chorando e falando daquilo, mostraram para o jovem que estava preso, o que ele falou? Vai dar nada não. Ele não tem ainda a menor noção. Mas tudo que você fez para trás vai contribuir. Principalmente os exemplos do não uso de álcool dentro de casa. Porque para que nós possamos contornar essa fase, para que nós possamos contornar esse perigo, por assim dizer, nós temos alguns passos. E o primeiro passo é criar um ambiente saudável dentro de casa. O que é um ambiente saudável? De preferência sem brigas. Se você tiver que brigar com seu cônjuge, entra no quarto, quebra o pau mais longe dos seus filhos. Tenta dialogar, ter atividade, dê carinho e abertura para eles. Não é ser amigo, não. Porque tem muito pai e muita mãe por aí que quer ser muito amigo dos filhos. Isso não é correto. Porque o filho não respeita o amigo. E se vê na mãe ou no pai, o amigo não vai respeitar. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Portanto, tudo tem que ser dentro dos limites. Precisamos dar exemplos em todas as fases, colocando limites e explicando o porquê. E principalmente, para encerrar, a evangelização dentro de casa. Isto é fundamental e quem fala isso não são religiosos. Quem falam isto são os cientistas. Eu sou espírita e nós espíritas temos um costume de fazer o culto do evangelho no lar. Uma vez por semana, 30 minutos, com o dia certo, com o horário certo, nós reunimos a família para fazer orações. Fazemos uma leitura do evangelho, da Bíblia, seja o que quiser. Fazemos as orações e aquele momento de comunhão familiar é a hora que você olha para o olho do seu filho, é a hora que você conversa sobre as coisas do cotidiano e fortalece o laço. A Organização Mundial de Saúde contratou uma pesquisa que foi feita de ordem mundial para tentar descobrir por que universitários na casa dos 23 anos tinham um percentual muito grande que se drogava, que tinha vícios, mas tinha um percentual pequeno, menor, que não entrava naquela. Porque a gente sabe que o ambiente de universidade é realmente muito influenciador. E eles queriam saber por que aquele grupo não entrava, não aceitava, embora convivesse com todos, iam nas festas, faziam os trabalhos juntos, conviviam com tudo, mas eles não se misturavam quando se tratava de uso de drogas e de álcool. E foram fazer as pesquisas. Pesquisaram o mundo inteiro e todas as variantes que eles achavam não davam respostas. Não eram questões culturais, não eram questões raciais, não eram questões sociológicas, não eram questões de gênero, não era nada. E eles então começaram a mudar as variantes e aprofundar. E para resumir, descobriram que aquele grupo de jovens que não entrava no mundo das drogas
foram aqueles jovens que na segunda infância, os pais os levavam para a evangelização de suas religiões, sejam elas quais forem, indo junto. Não basta ser pai, tem que participar, já não faz lá o chavão do comercial? Pois é isto. É nós começarmos a trazer os nossos filhos para conhecer a parte espiritual desde cedo, participando. Portanto, isso não é papo de religião, isso é papo de ciência. Porque a partir daí nós precisamos e podemos sim trabalhar os remédios para sair dos vícios. Porque o primeiro dele é reconhecer. O segundo é ter consciência e querer sair. Porque medicação tem, tratamento tem e de maneira gratuita. Agora, o maior, que é o apoio profissional, tem que ser sim tratado junto com a responsabilidade dos próprios pais. Porque senão a gente vai ver sim, os nossos filhos se matando nas escolas, porque o doído é que quando se descobre, ele já está afundado ao teu pescoço. E a nossa sociedade está tendo sim esse contágio muito grande. E a responsabilidade de nós todos. Por isso que eu deixo aqui o convite para que nós façamos desse dia de hoje um marco, para começar a engatar aí uma campanha silenciosa, individual, onde nós, dentro das nossas áreas de atuação, seja ela a educação, seja ela a política, seja ela a jurídica, seja ela qualquer que for, nós possamos unir forças para tentar reverter essa doença social, essa doença moral, que está se alastrando como um câncer. E que, segundo a ciência, segundo as pesquisas, aliás, daqui 5 ou 6 anos, nós teremos em todas as famílias casos graves. Então, para que esperar lá se nós podemos antecipar? Só que tem um detalhe. Nós precisamos começar por nós mesmos. Promovendo em nós mesmos as mudanças necessárias para que nós tenhamos não só a moral, como que nós tenhamos a condição de poder ajudar os nossos filhos. Porque a família é a célula menor do grande organismo que se chama sociedade. E se as famílias forem bem formatadas, a sociedade vai ser. Portanto, se nós olharmos o micro, teremos uma ideia do macro. E quando nós olhamos a nossa sociedade, como está? Totalmente disfuncional. Porque as nossas famílias estão disfuncionais. Só que as nossas famílias são compostas por nós mesmos. Nós estamos disfuncionais. Então, eu quis só trazer esse roteiro para que a gente pudesse ter uma noção do quão profundo é. E de o quanto, por incrível que pareça, é fácil. Só que precisamos trilhar um caminho muito longo. E todo caminho muito longo precisa do primeiro passo. E o primeiro passo é a nossa própria vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Que nós tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Em nome da direção do Educandário Pequeno Príncipe, Colégio Êxito, nós queremos deixar registrado o nosso agradecimento e deixe as portas abertas, porque chamaremos você novamente. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite.